Bem-vindos a Cinédia. Valdir, dos 3 apresentadores da Rádio Nacional que tiveram um grande brilho, né? O que você pode falar sobre o Manuel Barcelos? O que era o programa Manuel Barcelos? Olha, existiam 3 grandes apresentadores na Nacional, que era o Paulo Gracindo, que apresentava o programa aos domingos. Na quinta-feira tinha o Manuel Barcelos e no sábado à tarde tinha o César de Alencar. Dos 3, o programa de maior audiência era do César de Alencar. Agora, o programa do Manuel Barcelos também tinha grande audiência. Tanto a audiência um pouco menos do que a do César de Alencar, porque o César, no sábado, as pessoas não trabalham à tarde, então ele conseguiu uma audiência maior. E já no caso dele, não. Ele era de quinta-feira, as pessoas trabalham, então a audiência era um pouco menor, mas ele foi um grande apresentador. Ele era gaúcho, atuou no rádio no Rio Grande do Sul, começou na cidadezinha dele, depois foi para Porto Alegre, trabalhou um tempo no rádio e depois ele foi para o Rio de Janeiro, que estava tendo um concurso na Tupi para a escolha de locutores. Tinha 150 candidatos, ele se candidatou e pegou o primeiro lugar. Aí ele ficou um tempo na Tupi, atuando, trabalhando na Tupi, e depois ele foi para a Nacional. Ele foi para a Nacional, acho que foi em 1944, mas ainda depois demorou na Nacional para lançar o programa, né? O programa dele veio depois que já havia sido lançado o do César de Alencar. Quem se apresentava no programa do Barcelos? Quem que apresentava? Quem se apresentava? Os cantores. Todos os cantores da Nacional atuavam. Não tinha, como havia no caso dos outros 2 programas, que tinha a Emilinha como estrela maior, do César de Alencar e a Marlene. Aliás, todos apresentavam. A estrela maior era a Marlene, que havia uma rixa nos fãs entre Emilinha e Marlene. Então, para acabar com essa confusão, a Nacional passou a Marlene para quinta-feira, no programa do Barcelos. E a Marlene cantou também no César de Alencar, mas no início da carreira. Depois não havia mais condições, porque havia aquela briga de fãs. Metade do auditório da Rádio Nacional era preenchido, nas quintas-feiras era preenchido pelos fãs da Marlene, e no sábado pelos fãs da Emilinha. Então, se a Marlene fosse no sábado, era uma vaia da certa, como se a Emilinha fosse na quinta-feira, seria a mesma coisa. Mas mesmo assim, ambas apareceram nos 2, porque a Marlene começou no programa do César de Alencar, né? E o Barcelos era um homem muito inteligente, uma das vozes mais bonitas dos locutores. Começou como locutor comercial, depois se transformou em animador de auditório. O programa dele era um programa de grande audiência, o Brasil inteiro assistia. Inclusive eu tive a oportunidade de 2 vezes assistir o programa do Manuel Barcelos. E as 2 vezes que eu fui, eu assisti de pé, porque não havia lugar para sentar, aquilo lotava assim. Só os fãs da Marlene já quase preenchiam o auditório. Então, a Nacional tinha 600 lugares. Os 600 lugares no programa do Manuel Barcelos, como também no do César, lotava. E depois as pessoas que iam chegando iam ficando em volta. As 2 vezes que eu fui, eu fiquei o tempo inteiro de pé. O programa do Barcelos terminava 3 horas da tarde. Começava às 10h30 da manhã e terminava às 3 horas. E a 1 hora tinha uma pausa de meia hora, que entrava uma novela na Rádio Nacional nesse horário da 1 hora. Então, de 1 a 1h30, o programa fazia uma pausa. Então, ali dentro do auditório, o pessoal almoçava, levava marmita, levava lanche, todo mundo comia, parecia uma festa ali nesse horário do almoço. Às vezes que eu fui, entrei com fome, saí com fome, porque não conhecia ninguém, eu morava em Bauru, estava a passeio no Rio, né? Mas era bem cansativo ficar em pé ali o tempo inteiro.
Porque tinha que chegar antes de 10h30 para conseguir ficar em pé, assistir de pé já, porque já estava tudo lotado. Né? Então, quando era 9 horas da manhã, eu já tinha que estar lá e saía 3 horas da tarde. Agora, todas as grandes cantoras e os grandes cantores cantaram no programa do Manuel Barcelos. Dalva de Oliveira teve um programa só dela, dentro do programa do Manuel Barcelos. Ângela Maria, todas participaram. Né? Agora, tinha as do maior, que era chamado do maior escalão, que era Dalva, Emilinha, Marlene, Linda Batista, Ângela Maria. Essas, geralmente, elas tinham uma meia hora dentro dos programas. Como a Emilinha tinha também no César de Alencar, no final, a meia hora do final do César de Alencar, era a Emilinha que fazia, né? Que era a apoteose, era chamada de apoteose. Só que a Marlene não encerrava o programa do Barcelos. Ela vinha depois da 1h30, depois da pausa, aí vinha o programa da Marlene. E foi um dos comunicadores mais importantes que eu acho. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Rádio, da ABR. Foi ele que incentivou o concurso de Rainha do Rádio, que depois da Linda Batista, que a Linda Batista foi a primeira, aí ele, como ele queria construir o Hospital do Radialista, ele lançou o concurso de Rainha do Rádio. Então os votos eram vendidos e com a arrecadação dos votos foi construindo o Hospital do Radialista, que chegou até o final, chegou a ser construído. E foi aberto no início, mas durou pouco tempo, porque eles não tinham dinheiro assim para comprar todas as máquinas, tudo que tinha que importar, muita coisa de outros países, então não havia condições de pagar médicos, enfermeiros. Então a ABR acabou vendendo o hospital para um outro hospital. Mas ele foi um nome importantíssimo dentro do rádio. Se ele tivesse vivo, ele estaria com 105 anos. E o programa Paulo Gracindo? O programa Paulo Gracindo era aos domingos. O Paulo Gracindo, ele já tinha um programa de auditório na Nacional. Depois ele foi contratado pela Tupi, com um alto salário. Quando ele foi para a Tupi, que o César de Alencar veio e acabou ocupando o lugar dele. Depois ele voltou novamente para a Nacional. Então, quando ele lançou o programa dele, já havia o programa do César de Alencar, já havia o do Manuel Barcelos, porque ele tinha estado um tempo fora, atuando na Tupi. E o programa dele era aos domingos de manhã. O programa começava às 9h30 da manhã e ia até meio-dia, mais ou menos. E ali não tinha estrela maior. Os cantores todos, mais ou menos nivelados, todos atuavam ali. Não tinha nenhum que se dissesse assim, a estrela maior do programa é fulano, não. Ele chamava todos. Inclusive a Emilinha cantou ali. No final, quase no final do programa César de Alencar, houve uma briga da Emilinha com o César, um desentendimento, e a Emilinha passou para o programa do Gracindo de domingo, a cantar no domingo do Paulo Gracindo. E a Dalva também teve uma temporada no programa do Paulo Gracindo, isso jamais para o final do programa. A Dalva tinha um programa próprio dela ali dentro, porque essas muito poderosas, elas tinham meia hora de programa dentro de um desses programas, né, dos famosos. Que esses três foram os maiores. E o Paulo Gracindo também era um programa de grande audiência, tão grande audiência quanto do César de Alencar porque no domingo todo mundo gostava de ligar o rádio e ouvir o programa do Paulo Gracindo. Ele, antes dele se lançar como animador de auditório, ele já era sucesso como ator, radioator, ele fez muitas novelas de sucesso. Paulo Gracindo foi um grande nome do radioteatro da Rádio Nacional. E depois, bem para frente, que ele decidiu optar assim pela carreira de animador e montou o programa dele
de domingo. Mas com grande sucesso, né? Agora, o César de Alencar pode ser considerado o maior animador da Rádio Nacional? César de Alencar, o maior animador dos programas de auditório do rádio, né? Foi o maior. Assim como é Silvio Santos, hoje é considerado o maior animador de televisão. Não tem assim como o Silvio Santos. Assim foi o César de Alencar. O César de Alencar, ele era cearense e veio para o Rio de Janeiro adolescente. E sempre disse que já era de menino, um menino muito esperto, muito ativo. Ele atuou, ele fazia compra, ele ia nesses armazéns, comprava bala, bolacha, as coisas, e revendia para a criançada. De garoto ele já ganhava o dinheirinho dele, já era meio independente do pai. Depois ele começou a jogar futebol. Ele foi do juvenil, se não me engano, do Flamengo. Mas acabou desistindo, trocando a carreira de jogador de futebol pela carreira de rádio. Primeiro ele começou como locutor comercial, depois que ele virou animador. E quando ele foi em 45 que ele foi para a Rádio Nacional. Quando ele foi para a Rádio Nacional, quando ele foi convidado, ele sentiu um pouco de medo, assim, porque na época que ele foi convidado para fazer o programa no sábado à tarde, as pessoas trabalhavam nesse período. Não havia... depois entrou a Semana Inglesa, que era de 5 dias, né, de segunda a sexta, e as pessoas trabalhavam no sábado pela manhã e folgavam à tarde. Foi aí que a Nacional decidiu colocar um programa de auditório e convidou o César de Alencar. Ele ficou com um pouco de receio no início, ele não estava muito propenso a pegar o programa, porque ele tinha medo de fracassar, o programa não dá audiência. Mas o programa foi crescendo, foi ganhando audiência, porque logo depois que ele começou, entrou a chamada Semana Inglesa, que é a semana de 5 dias, né? Não se trabalhava mais de sábado à tarde. Então as pessoas passaram a ficar em casa e ouvir mais rádio. O programa do César chegou num ponto que acho que não tinha uma residência assim no Brasil, que quando começava 3 horas da tarde e terminava às 7 da noite. Quando era 3 horas, tudo quanto é casa ligava no César de Alencar. As pessoas não ficavam sentadas ali ouvindo o programa. Andavam, faziam as coisas, dona de casa cozinhava, mas sempre com o ouvido ligado no rádio, ouvindo o programa do César de Alencar. O programa cresceu tanto que a princípio eram 2 horas de duração. Começou às 3, terminava às 5. Aí, como havia muito patrocinador querendo patrocinar o programa, estenderam mais 1 hora. Ficou das 3 às 5, das 3 às 6. E depois mais 1 hora ainda, que foi terminar 7 horas. Esse programa, ele era dividido em quadros. Tinha quadro de humorismo, tinha um quadro que dava prêmios para o auditório, para as pessoas, para os ouvintes, que acertassem perguntas. Ali tinha vários quadros. Ele, inclusive, pegou pessoas do próprio auditório que ele conheceu ali. Tinha uma moça que se chamava Linda, e ele apelidou de Linda Catedrática. Tudo que se perguntasse de matemática, ela sabia responder. Então, ela era uma das atrações de um quadro que havia. Nesse quadro havia um casal que adivinhava pensamento. Então, o César perguntava, né? Perguntava e eles diziam o que o César estava pensando. Depois, para provar que não era marmelada, ele jogava para o auditório. As pessoas do auditório pediam para adivinhar e ele adivinhava o que as pessoas pensavam. Isso aí era uma grande atração. Intercalado com muitos prêmios, as pessoas ganhavam prêmios, os ouvintes que acertassem perguntas recebiam prêmios. Muita gente gostava do quadro pelos prêmios, para ver se ganhava alguma coisa, né? E assim, como esse, teve outros quadros. Tinha um quadro no programa que os cantores cantavam, os compositores mandavam letras de músicas do Brasil inteiro. Qualquer um podia mandar a letra de música. Mandava a letra de uma música,
o compositor, músicas desconhecidas. E os cantores cantavam essas músicas no programa. E se agradasse ao cantor que estava cantando, o cantor futuramente podia gravar a música. Então havia muito interesse de gente que queria se lançar como compositor, mandando letras, melodias, que se fosse do agrado do cantor, o cantor gravava. Tinha um outro quadro que lançava os cantores quando eles lançavam um disco e que se percebia que a música já começava a fazer sucesso, então eles apresentavam só músicas com possibilidade de se transformar em sucesso. Ali nesse quadro, a Dalva lançou ali Que Será, Tudo Acabado, Errei Sim, a Nora Ney, Ninguém Me Ama, todos os cantores, o Ivan Cury, o Jorge Goulart, todos cantaram ali as suas músicas que se transformaram em sucesso. Porque eles já percebiam que a música já estava caminhando para fazer sucesso, então cantavam ali. E tinha um quadro, era o penúltimo quadro, se chamava Parada dos Maiorais. Esse quadro, Parada dos Maiorais, era só músicas de sucesso que estavam nas paradas. Então eram 10 músicas que eram apresentadas ali. Começava com o 10º lugar. Então uma determinada música, a Emilinha, por exemplo, quando ela gravou 10 anos, entrou ali no 10º lugar. Na semana seguinte já estava em 9º lugar de sucesso. Na outra semana, no 8º, no 7º, no 6º, até o 1º lugar. Quando chegava no 1º lugar, ficava muitas semanas, toda semana era a mesma música, liderando a parada. Depois, quando a música começava a perder força, aí ela ia do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, e ainda até desaparecer. Ali todas as grandes cantoras, todo mundo que fez sucesso, cantou na Parada dos Maiorais, que era patrocinado pela Pastilhas Valda. E esse programa, essa parte do programa dele era o que os pessoal gostavam mais, porque eram 10 músicas de sucesso. E a música entrava em último lugar, quando se percebia ela já estava chegando em primeiro. Então, até essa música chegar em primeiro, e as semanas que ela ficava em primeiro lugar, ela chegava a ficar 4, 5 meses em sucesso. Por ali, todos os grandes sucessos, os grandes cantores e as grandes cantoras passaram. Né? Acho que não teve um que fez sucesso e não passou pela parada. E no final do programa César de Alencar, era a apresentação da Emilinha, que era chamada a estrela maior do programa. Né? Então, os fãs, metade do auditório da Nacional, ali no programa César de Alencar, era ocupado pelos fã-clube da Emilinha Borba. O fã-clube comprava os ingressos com antecedência e revendia para os fãs. Inclusive chegava de fim de semana fãs do Brasil inteiro, de fã-clubes de outras cidades, e os ingressos já estavam comprados. Então eles compravam ali da presidente do fã-clube. E o auditório tinha isso. Quando a Emilinha se apresentava no final, o auditório vinha abaixo. E durante o programa inteiro, nos intervalos, essas coisas, eles ficavam cantando musiquinha em homenagem à Emilinha Borba. Uma vez eu vi uma entrevista da Hebe que ela disse que ela tremeu, ela foi cantar. Escalaram ela justo para cantar no programa, no horário da Emilinha, no final. Ela falou que cantou, o tempo inteiro que ela cantou, os fãs gritavam Emilinha, 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 cobriam a voz dela, gritando Emilinha. Ela disse que tremeu ali de medo. Né? Dizem que o Brasil parava. O Brasil parava no sábado à tarde. Parava para ouvir o programa do César de Alencar. Eu me lembro, inclusive, que eu era menino, e eu fui de férias passar as férias na casa de uma tia, numa outra cidadezinha do interior. E o rádio dela estava quebrado. Aí, o que nós fizemos? Eu e ela ligamos o rádio, o ponteiro estava quebrado. Eu enfiei a mão por dentro do rádio, eu fui empurrando o ponteiro até chegar na Nacional. Aí deixamos ali, porque a gente queria ouvir o César de Alencar. E acertando direitinho, ficava ligado o dia todo ali no programa. E o César de Alencar, ele tinha uma equipe. Essa equipe chegava no sábado, 8 horas da manhã, 8h30, começava a chegar. Eram poucos, não eram muitos, não.
E tinha um bar embaixo da Rádio Nacional, esse bar se chamava Enseada. Era um bar assim de porta para rua, um bar comum, que os artistas todos frequentavam ali. Ali eles tomavam cafezinho, ali eles tomavam lanche, os aperitivos, que muitos gostavam de tomar aperitivo, era tudo ali nesse Enseada. E o César de Alencar, ele chegava 8h30, 9h, e a equipe dele também. Então até 10h eles ficavam ali batendo papo. Depois de 10h subiam e iam preparar o programa que ia entrar no ar até as 3h. Dizem que o César, nesse período até as 3h, diz que ele era uma pessoa insuportável. E que quando terminava o programa, que ele se transformava em outra pessoa. Porque ele era muito centrado assim no programa, né? Então, enquanto não começava, enquanto não terminava, ele não tinha sossego. Diz que ele tinha tanta paixão pelo programa que ele nunca tirou férias. Porque ele tinha medo de tirar férias e a Nacional contratar outro que se saísse tão bem quanto ele. Então ele não tirava férias de medo de vir um outro e de repente pegar o lugar dele. Conheço, mas... Agora, ele foi o maior, né? Não teve, assim como o César de Alencar não teve. Ele gravou, em 78 rotação, ele gravou mais de 50 discos. Marchinhas de carnaval, musiquinhas de São João, e era sucesso, fazia sucesso. E os artistas que atuavam no César de Alencar, o César pegava muito show fora da Rádio Nacional. Então, os artistas, ele pegava shows em clubes, em cinemas, na periferia do Rio de Janeiro, no subúrbio. Ele levava o programa dele para todo lugar. E levava os artistas, e os artistas ganhavam um cachê. Se bem que os artistas não gostavam muito, porque os artistas preferiam eles mesmos. Achou que eles ganhavam mais do que com o César, porque o César dava um cachê. E eles, quando eles pegavam um show, eles ganhavam direto no show. Mas eles atuavam bastante também fora ali da Rádio Nacional. E a briga da Emilinha com o César era por causa que sábado era o melhor dia para os artistas faturar fora da emissora. E a Emilinha, de vez em quando, ela pegava algum show, assim, quando pagava muito bem, ela aceitava o show e faltava do programa. E quando ela faltava, ela telefonava avisando a direção da emissora, não o César. Porque se ela sabia que se ela fosse avisar o César Alencar, virava briga. Então ela avisava a emissora que ela não ia poder participar e avisava o fã-clube, que o fã-clube se incumbia de divulgar a notícia que ela não ia. E quando a Emilinha faltava, o fã-clube disse que o tempo inteiro gritava o nome dela, do início até o fim do programa. Isso que era insuportável para os artistas se apresentar ali, porque eles ficavam ali gritando o nome dela sem parar. E quando tinha uma musiquinha da Pastilhas Val, eles no final tinham que dizer assim, Pastilha Valda é a melhor. Então eles falavam, a Emilinha é a maior. A Emilinha, eles cantavam a musiquinha da Pastilha Valda, que era uma musiquinha que era cantada durante o programa. Eles cantavam uma letrinha que eles tinham feito em homenagem a Emilinha Borba. Então funcionava assim ali, né? E a Marlene, no começo da carreira dela, ela começou cantando ali no César de Alencar, e ela era bem recebida pelos fãs da Emilinha. Até o momento que ela se candidatou à Rainha do Rádio, e muito esperta, ela conseguiu um patrocínio da Antártica, da cervejaria, e ganhou o concurso, e a Emilinha acabou ficando em terceiro. Ela ficou em primeiro, a Demildo em segundo e a Emilinha em terceiro. A partir desse momento virou aquela rixa entre fãs da Emilinha com da Marlene. E foi a vida inteira. A partir daí ela não podia mais se apresentar ali, né? Que ali o território não era mais dela ali. Eu acho que é como o Fla-Flu, né? A maior rivalidade. Exatamente. E os fãs se pegavam também na porta da emissora, saíam no tapa por causa de artista, brigavam. Era fã da Dalva contra fã da Anja, fã da Emilinha contra fã da Marlene. Havia essa rixa de brigaiada na porta da emissora. Até teve uma época que a Revista do Rádio que elaborou o regulamento dos fãs. Não bater o pé, não gritar, não falar muito alto, respeitar o artista adversário do seu ídolo. Fizeram
Manual de comportamento. Para que eles respeitassem. E assim foi a era do rádio. Né? Como você classifica, Valdir, a importância da Rádio Nacional para o Brasil? Para o Brasil? Ela era de suma importância, né? O povo brasileiro inteiro era apaixonado pela Rádio Nacional. E outra coisa, tudo era ali, né? O repórter Esso era apresentado ali. Então as notícias, tudo eram obtidas através da Rádio Nacional. Eu acho que foi uma grande emissora, assim. Fora não, ela é ainda uma grande emissora, porque ela ainda existe, né? Não como era, agora é um outro estilo, mas ela está lá, né? Eu acho que foi de grande importância para o país. Foi uma emissora que era ouvida no mundo. Ela era retransmitida para o mundo inteiro, não era só aqui. Então, a Nacional recebia cartas de gente do mundo inteiro. Ela editava uma revista com todas as fotografias de todos os artistas que eram da emissora, e pessoas do mundo inteiro escreviam cartinhas pedindo a revista, que era uma revista que ela mandava gratuitamente. Então eu acho que foi de grande importância para o povo brasileiro. Porque era um meio de comunicação, né? Meio de comunicação importante. Ok. Valeu, querido. Valeu. Foi ótimo. Que aula, hein? Obrigado. Eu nunca vi o Valdir falar Que tanto, aula, né? né? Hã? Nunca ouvi você falar tanto. É. Parabéns, foi ótimo. Foi... É porque